Bom dia, boa tarde, boa noite, quem está nos assistindo pelo Story Podcast. Estamos aqui mais uma vez trazendo informações para você, para a nossa comunidade toda, alcançando não só o Mato Grosso do Sul, mas todo o Brasil. Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez com vocês. E para fazer o Story Podcast, a gente precisa de pessoas comprometidas, pessoas que nos apoiam, como a doutora Sinara Sandoval Carvalho Contursi, fisioterapeuta, trabalha com reabilitação física, pós-operatório, terapias a laser e terapias manuais. O Super Vale, varejo ou atacado é aqui. Sememplan Genética, IATF, sêmen, corte e leite das maiores centrais do mundo. Quarto cartório de ofício da doutora Pamela Bastos. Cartório de primeiro e segundo ofício da doutora Pamela Bastos. Freitas Barbieri, nosso amigo, infelizmente ele não pôde estar hoje aqui por força maior, mas no próximo podcast está aqui com a gente, sempre, nosso companheiro, nosso amigo Freitas Barbieri. Rurales, compra e venda de imóveis rurais e urbanos. União Farma, a farmácia do Adeilson, sua saúde em primeiro lugar. Atlética Academia, Academia do Lisandro, Laboratório de Análise Clínicas Histológica, o LIB. O Bora Beach, o Laborge do nosso amigo Luizinho, Hotel Esplanada, com telefone 981 22 32 82, Clayton Auto Center, suspensão, pneu, som, Insufilme, no telefone 67 981 31 0761, e o Paulo Coelho, que inaugurou agora recentemente o escritório novo, lindo, lá, parabéns, viu, Paulo? Que trabalha com rações, proteinado, sal mineral, defensivos para pastagens, no telefone 999 75 84 47. Gente, hoje nós estamos com um convidado super especial, lá de São Paulo, Coronel Pagnotto, que gentilmente aceitou o convite para estar aqui no Story Podcast, contando sobre a sua vida. E antes de nós iniciarmos uma conversa informal que eu tive com ele, assim, Coronel, eu quero que a gente possa destrinchar e falar muito sobre segurança pública, né? A segurança pública que é tão cara para a nossa sociedade, tão importante, e ele como expert, uma pessoa que ficou aí mais de 30 anos na Polícia Militar de São Paulo, a gente quer ouvir, né? O que está acontecendo com esse nosso Brasil, o que nós podemos ajudar, auxiliar como sociedade. Acho que é esse que é o grande intuito nosso nessa noite, tá bom? Boa noite, Coronel, um prazer estar com o senhor aqui, viu? Muito obrigado pela gentileza e atenção e o carinho com a gente. Boa noite, Luiz. É um prazer estar podendo contribuir com o pessoal aí, os irmãos do Mato Grosso do Sul. Nada melhor do que engrandecer debate, trocando experiências entre os estados, entre as polícias. Isso já é uma prática normal, principalmente entre as polícias militares. Eu recentemente, inclusive, eu fui num curso de formação aqui do policiamento rodoviário, em que oficiais aí do Mato Grosso do Sul estavam fazendo um curso com a gente. Que legal. Ou seja, trocar ideias sobre polícia e segurança pública entre as polícias militares, isso já é uma prática muito normal, porém intramuros. E a sociedade que é a mais interessada, essa não tem, às vezes, acesso a informação e rodas de debate e acaba sendo influenciada por quem tiver acesso à grande mídia. Com a vinda dos podcasts, a democratização da informação está conseguindo fazer chegar a um número muito maior de pessoas informações que são importantes para elas poderem decidir e fazer um juízo, né? Então, é verdade. Muito obrigado pelo convite. Nós ficamos honrados. Coronel, eu queria que o senhor desse uma visão, um panorama geral, como é que o senhor vê a visão de segurança pública hoje no Brasil, né? Então, cara, hoje nós estamos num momento que ele está bem, vamos dizer assim, frágil para a segurança pública. Por quê? Porque a segurança pública no nosso país, primeiro que ela tem um modelo que ela eu primeiro preciso dizer assim, eu fiquei 35 anos na Polícia Militar, eu passei para a reserva agora dia 7 de janeiro, e depois fiquei 6 meses no cargo de secretário de segurança de uma cidade de 80 mil habitantes aqui.
Então, eu passei 35 anos na Polícia Militar Estadual e depois chefiando uma guarda municipal. Então, por isso que eu tenho um pouco de... Uma baita bagagem, uma baita um pouco bagagem. de bagagem para poder falar algumas coisas. Eu acabei fazendo mestrado, doutorado, também fiz faculdade de Direito e especialização em processo penal. Então, as coisas que eu vou passar para você não estão baseadas somente em vivência prática, mas também em estudo. Sim. O que eu posso dizer para você é o seguinte: esse modelo de polícia que o Brasil adotou, com duas polícias, uma fazendo a parte investigativa e cartorária, e a outra o policiamento ostensivo, polícias separadas, esse tipo de polícia, ele atende muito bem aos interesses individuais de cada corporação, que são completamente diferentes na formação e na essência. Então, se você pegar coronéis e falar para eles que uma única polícia que fizesse tudo seria bom, provavelmente eles vão responder que não, porque dentro da polícia deles, com a formação que eles têm, com a vivência de quartel, de caserna, de hierarquia e disciplina, Código Penal Militar, a polícia deles tem essa característica, para eles está muito bom. Se você pegar delegados de polícia, que para eles o que importa é o inquérito, a figura jurídica, a questão de uma carreira muito mais jurídica que policial, é aquela questão muito mais técnica do que de rua, para eles também está muito bom. Só que qual é o grande problema disso? É a baixa integração, que todo mundo fala que tem, mas na verdade não existe. A baixa troca de informação, a baixa integração, as dificuldades de produção de provas que cheguem realmente em sentenças condenatórias, ou seja, o mundo todo, o planeta Terra, só tem 3 países com esse modelo de polícia. É Brasil, Jamaica, se eu não me engano, e um outro que é africano. Então, ou nós 3 estamos muito certos, ou o mundo todo está errado. E se o mundo todo tivesse errado, o percentual de elucidação de crimes e, consequentemente, condenações, teria que ser muito diferente do que é o atual no Brasil. Então, a primeira coisa que eu faço a análise é o seguinte: nos dias de hoje, nós estamos discutindo muitos remendos nessa colcha de retalhos, mas o principal, que era reavaliar o sistema de segurança pública como um todo, esse não se discute. A gente fica com esse modelo antigo, com baixa eficiência, e não entra nesse mérito. Eu até te digo o seguinte: a quantidade de prisão que é feita por essas duas polícias, a militar e a civil, em todos os estados, é gigantesca. E isso pode ser usado para dizer o seguinte: não, as polícias são eficientes, estão prendendo cada vez mais. E aí aponta essa luz para outro problema que é pior que o nosso, que é o Poder Judiciário, onde as pessoas estão sendo condenadas, mas não estão cumprindo as penas da forma adequada. Cumpre só uma partezinha da pena. E aí fica aquele recado para a sociedade que o crime compensa. Então, hoje, no dia de hoje, por exemplo, nós estamos com uma discussão importantíssima lá em Brasília sobre a PEC 18, que é a municipalização das polícias que são guardas municipais, querem se transformar em polícias. E aí, para você ter uma ideia, é assim: qual é o grande problema disso? De um lado, você tem as guardas municipais precisando sim serem transformadas em polícia. Por quê? Porque elas estão trabalhando como polícia, sem respaldo jurídico. Mas, coronel, eu vejo assim que a grande discussão, que nem o senhor acabou de falar, parece que existe querem fazer uma federalização da segurança pública no Brasil, né? Se fecham no gabinete em Brasília e querem discutir a segurança pública e colocar regras no Brasil. Me parece um pouco que é por aí que estão tentando fazer as coisas. E o que eu vejo é que existem características diferentes em cada região, em cada estado,
né? O que o senhor acha sobre isso? É possível a gente fazer implementar, colocar regras no Brasil de uma mesma polícia? Ou o nosso país, por ser gigante, continental, você tem que ter algumas divergências, tem que ser diferente em algumas regiões. Como é que o senhor vê essa questão? Não, porque você pega países continentais com o mesmo modelo de polícia no país inteiro, na grande maioria, só em 3 que não. O grande problema é o seguinte, nós estamos batendo cabeça nas 3 esferas. Quando a gente vai para a esfera federal, nós temos uma polícia extremamente técnica, atuante, agindo em um grupo muito pequeno de crimes, que são os do artigo 109 da Constituição, que são os crimes federais, mas é uma polícia de 20 mil homens para um país gigantesco. E para um universo de crimes, ainda que seja só os federais, gigantesco. Se a gente entrar no tráfico internacional, tráfico de armas, contrabando e descaminho e desvio de recurso público, qual que é o universo desses crimes? Para uma polícia de 20 mil. Então, a mídia de grande massa fica divulgando as prisões que eles fazem e você tem uma impressão de que eles estão dando conta do recado. Mas não estão, porque é uma polícia minúscula. E não se fala em aumentar essa estrutura de combate a crimes federais, porque toda vez que eu aumento uma estrutura, a consequência é abaixar salário. Então, para que eu mantenha salários altíssimos de polícia, não é altíssimo não, salário justo de polícia, que é um policial ganhar 10 mil por mês, não é salário altíssimo, não é que a minha referência aqui é muito baixa. Eu estou com a minha régua baixa aqui em São Paulo. Sim. Então, para eu manter o salário de um policial de 10 mil e de um delegado de polícia de 25 mil, eu tenho que ter uma polícia pequena. Mas você imagina que uma polícia de 20 mil homens consegue combater tráfico internacional, tráfico de armas internacional, contrabando e descaminho e desvio de verba pública no país inteiro? Mas quando a gente começa a falar sobre esses problemas que o senhor está falando da Polícia Federal, que não consegue combater, né, 20 mil homens no tamanho do nosso, impossível, né? Pega não, Mato Grosso do Sul, divisa com quantos países? Só o nosso estado aqui, né? Com quantos países divisa? É impossível, né? Então, na esfera federal, esse é um problema que eu enxergo, que é assim, vamos manter uma polícia famosa porque a TV deixou ela famosa. Tudo que você assiste de programa de polícia federal, você acha que eles são uma super polícia. Sim, é a impressão que passa. Quando você vai numa delegacia lá nos rincões do norte, centro-oeste, sul, o delegado tem uma equipe de 10 policiais. E nós estamos achando que esses caras são um exército de combate ao crime no país inteiro. Não são. Eles são uma polícia minúscula, extremamente eficiente, técnica, são caras de alto nível de estudo, porque vão entrar para ganhar no mínimo 10 mil reais, então, se eu subo a régua, quem entra nesses concursos é aquele cara extremamente preparado. Mas quando a gente fala da Polícia Federal, a gente sempre fala, e aqui no Mato Grosso do Sul, que é a porta de entrada para drogas no Brasil e armamento é Mato Grosso do Sul. Via Bolívia e via Paraguai. A gente sempre fala, há 30 anos eu vejo a mesma conversa. Coloca o Exército, Marinha, Aeronáutica nas fronteiras para trabalhar, para ajudar. É um caminho? Não, porque Forças Armadas só servem para garantir território, não serve para trabalhar como polícia. E não poderia ser treinado, coronel, para nos ajudar nisso? Na verdade, as Forças Armadas podem nos ajudar em operações para garantir integridade para a ação policial, em razão do armamento e do efetivo. Mas você colocar agentes das Forças Armadas para fazer investigação, busca domiciliar, produção de provas, eles não têm formação para isso e nem conhecimento.
Eles são treinados para combate, para guerra. Sim, sim. É que tem a polícia aqui, a DOF, aqui no Mato Grosso do Sul, que é especializado em crimes de fronteira, né? Principalmente tráfico de armas e drogas. Eu imagino assim, auxílio que dê, né, para esse combate ali na fronteira, né? Quantos mil homens tem só no Mato Grosso do Sul acortelado? Não poderiam auxiliar, né? Então, E de vez em quando... Eles podem auxiliar na garantia da integridade para a ação policial. Sim. Porque para agir como polícia, existe um engano da população que achar que fazer polícia é simplesmente ter um bom armamento, avançar no terreno, fazer uma abordagem e localizar objetos. Isso não é só isso ser polícia. Porque fazer isso é muito mais braçal do que mental. A parte mental da polícia é garantir uma cadeia de custódia de prova. É fazer com que a parte que vai transportar o que aconteceu de fato para o papel e para garantir que essas provas sejam feitas de forma legal. Isso tudo, qual vai ser o resultado de algo bem feito? Sentença condenatória. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu só falei ainda da esfera federal, sim, mas para terminar o resultado, para terminar o pensamento, é assim, ó. Então, na esfera federal, em termos de segurança pública, nós estamos com essa polícia minúscula, cuidando de um universo gigantesco de crime, uma polícia muito bem paga e bem preparada. Muito bem paga não, paga e bem preparada, mas que não dá conta desse universo todo de crime. E ela sempre lutando e com razão, e a parte política defendendo ela, porque ela está sempre investigando político, para que ela tenha acesso a recursos. Porque o que não falta para o governo federal é um negócio chamado recurso. Porque vai rios de dinheiro dos estados para a União gastar. Então, recurso, sempre o governo federal tem. E aí a gente vai agora passar para o âmbito dos estados. Sim. No âmbito dos estados, nós temos duas possibilidades. Um governo decente e que quer ver segurança pública efetiva com redução de índices criminais, ou um governo hipócrita e que valoriza o controle territorial do crime, que faz acordos e tem patrocínio e tem todo tipo de influência de uma sociedade corrupta envolvida com crime. Se você tiver num estado um governo dessa forma, aí você já está à beira da falência da segurança pública, porque você está lidando com um chefe que destina para as polícias militares e polícia civil tudo que há de pior e que faça com que eles tenham baixa produtividade, porque ele está envolvido com coisa errada. Mas vamos seguir um bom exemplo, aquele estado onde o governador ele é linha dura, ele é um cara que quer combater o crime, ele é um cara que está preocupado com segurança pública. Nesses estados, essa dicotomia de polícia civil e polícia militar já é um entrave para fins de inteligência, troca de informação e acompanhamento de inteligência. Isso que eu quero deixar bem claro. Porque a parte operacional, cada uma faz tão bem com aquilo que pode, que se você pegar os estados, os números de prisões são algo de que você fala assim, porra, as polícias são boas demais. Elas prendem muito. O grande problema só é o seguinte, essa quantidade gigantesca de prisões não necessariamente está chegando no final desse processo em pessoas sendo retiradas do convívio da sociedade. E aí são dois motivos. O primeiro é aquele que eu havia falado, que o Poder Judiciário põe penas que elas não são cumpridas. O cara é condenado a 7 anos num assalto, puxa 1 ano e meio. Isso não tem cabimento em lugar nenhum no mundo.
O cara reitera, ele aumenta de 7 para 8 a próxima condenação, e o cara puxa mais 2. Vira um círculo vicioso de total retorno para a população de que o crime compensa. Aliado a essa postura das leis de execuções penais, do Código Penal e de vários representantes do mundo jurídico defendendo essa raça, nós temos um pior ainda, a grande massa midiática transformando a figura de bandido em algo glamuroso. Sim. Aí você vem e você joga um pá de cal na sociedade, porque você fala para os seus filhos jovens assim, ó, o bacana é ser aquela figura, o estereótipo do traficantezinho, cheio de tatuagem imoral, correntona pendurada, tudo falsa, parecendo de ouro, porque o seu foco é ser de ouro como o traficante tem. Aqueles cabelos, aquele jeito de falar com a sua mulher, com a sua mãe, com a sua namorada, com os seus amigos, como se você fosse bandidão, e frequentar festas onde só tem droga, música que remete ao crime, e essa é a vida bonitinha que na mídia a menina filha do rico se apaixona pelo vagabundinho de comunidade. É isso que os filmes mostram. Quando não, vem um stream poderoso e faz séries transformando em celebridade quem mata um casal dormindo, quem mata o marido e picota ele todinho e põe numa mochila e leva para jogar no mato. Ou seja, aquele moleque que nasceu tudo ferrado, numa família desestruturada, não sabe o que ele vai ser da vida, ele fala assim, porra, se eu picotar alguém, é capaz que daqui uns 15 anos eu já estou em liberdade e com o streaming me dando 1 milhão para fazer eu contar minha história. Coronel, mas também não passa também essa questão do executivo segurar a polícia militar e a polícia civil e não deixar trabalhar? Então, aí depende do Estado, né? Porque eu vejo muito acontecer. Em São Paulo mesmo, há alguns governos atrás, a gente via isso. Né? Era assim mesmo. Rio Grande do Sul é um escândalo. Né? Rio Grande do Sul, eu sou nascido em Porto Alegre. Porto Alegre hoje você não pode andar mais, não pode sair de noite, pode ir num restaurante. Né? Criminalidade lá é absurda. E quantos governos, né, deixaram a segurança pública solta? Eu acho que passa muito por aí também. Né, do executivo deixar ou não a polícia militar e civil trabalhar. Então, mas na verdade, assim, a gente tem um problema de segurança pública estrutural, que é o que eu estava falando para você. No âmbito federal... Às vezes coloco, né, e salvo engano, se eu estiver enganado, por favor, me fale. Às vezes colocam um comandante da polícia militar de São Paulo, vamos botar como exemplo, que o senhor está aí, né? Mas ele não é uma pessoa de linha de frente, né? Ele é uma pessoa mais política, né? Mas ele não sabe, entre aspas, né? Ele não é mais combativo, que eu quero falar, né? E para contemporizar o grande problema da segurança pública. Também não se passa por aí? Passa, mas essa é uma realidade chamada realidade política. Sim. As instituições, por mais que elas sejam policiais e de Estado, as escolhas são todas políticas. Exato. E aí, a hora que chega nos últimos postos, onde existe o prestígio e o filé mignon, eu vou escolher aqueles que têm o mesmo perfil que eu. Lógico. Se o comandante-geral da Polícia Militar tem esse perfil, os comandantes dos batalhões vão ter o mesmo perfil. Eu vou escolher o mesmo perfil. Por isso que eu estou te falando. Hoje, a gestão aqui em São Paulo... A gente viu algumas promoções, algumas escolhas muito boas. O atual comandante-geral, o subcomandante aqui, o comandante de choque, são caras que foram de batalhão de rota. São caras que foram de batalhões operacionais, são todos operacionais. Combativos. Mas isso é um reflexo de terem escolhido um Tarcísio. E um Derrite. Isso. Agora o Dr. Nico. Então é assim, ó, se você tem um governador linha de frente que quer acabar
reduzindo, que acabar nunca vai, mas que quer reduzir o crime, ele vai escolher caras que têm esse histórico. E aí a probabilidade de as outras escolhas virem nesse sentido, ela aumenta. Olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Um governador abraçou o comandante-geral, o delegado-geral e o secretário de segurança e falou, ó, vamos para cima e deixa que eu seguro. O cara está indo dar entrevista falando, a ordem foi minha para entrar no morro e sentar o pau para combater. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Até foi bom o senhor tocar nesse assunto lá do Rio de Janeiro, né? O governador, no início, eu achei muito interessante, essa grande mídia, no início da operação, chegou ao pau. Depois que a população apoiou a operação, eu vi assim, cada dia que passava, a grande mídia mudava, né? Um pouco o enfoque do que tinha acontecido lá. Mas a minha preocupação é o seguinte, não teve o dia seguinte, não teve o dia posterior, não invadiram outra comunidade. Tem que continuar isso. Não teve por dois problemas. O primeiro problema é assim, no dia seguinte já estavam cogitando prender o governador. Sim. Então, a cúpula do Rio de Janeiro também estava preocupada. Do tipo assim, será que vão inventar aqui um golpe? Sim, sim. Será que daqui a pouco eu estou lá, sim, preso? Então os caras também tentaram medir qual ia ser a consequência daquela operação. É. E tinha um problema mais grave que a população não percebe, que é o seguinte, tinha 4 mortos policiais e 8 em hospitais. É um estado grave. E é uma tropa que aquela operação ali, ela não durou aquela incursãozinha lá, ela durou 3, 4 dias de manutenção ali. E outra, você quer ver uma informação? Foram 2.500 homens, certo? Certo. Quantos homens você acha que tem no BOPE? 200 homens? Um pouquinho mais. Mais ou menos isso num core. O resto foi pegando caras bons de batalhões para montar aquela força-tarefa. Quando termina a operação, esses caras têm que voltar para o serviço normal. Sim. Porque senão fica tudo desguarnecido. Sim. E esse BOPE tem que descansar para dar conta dos BO que vão pipocando em outros lugares. Então, é assim, ó, a segurança pública, ela não dá um descanso. Ela é todo dia. Quando você monta uma operação grande como essa, você está tirando um pouquinho mais leite de uma pedra que está seca. E os caras já estão exaustos no combate. Mas você junta, vai lá e faz para mandar um recado. Que nem agora, eles estão fazendo uma operação chamada barricada. São 14.000 barricadas no estado. Imagina uma tropa pequena, especializada, Sim. tendo que dar suporte para todo lugar que esses agentes forem tentar destruir as barricadas. Não tem como. Não tem como, né? O Estado, ele prevarica, e aí Estado que eu falo é União, Estado e Município. Todo o sistema estruturado de governo, ele prevarica durante 50 anos. Quando você vai começar a agir, você não vai começar a agir rápido, você não consegue. Tem que ser 10, 15 anos de pulso firme. O grande problema é que a população, ela não é honesta em termos de apoiar isso. Ela mete um governo forte em 4 anos, nos outros 4 anos ela mete um corrupto. Aí depois ela vai, não aguenta a pressão do crime, vem com um cara forte, depois ela volta com corrupto. E aí essas políticas de repressão ao crime, elas fazem assim, ó, sobe e desce, sobe e desce. A população flerta com a coisa errada de forma muito fácil. O caso ali no Rio de Janeiro, na sua percepção ali, seria invadir os territórios e fixar homens lá? Então, o Rio de Janeiro, eu acho que é um estado
que ele chegou numa condição que extrapolou segurança pública. Ali é combate urbano. Ali, para dar certo, teria que ser uma união de Forças Armadas com segurança pública, e esses dois entes não têm força nenhuma, zero força, se o pessoal do Poder Judiciário não entender a gravidade desse problema e falar assim, nós vamos decretar em todo o trecho que é conflagrado, onde o crime já tomou conta, nós vamos decretar a suspensão dos direitos e garantias individuais. E aí, assim que as Forças Armadas cercarem esses territórios e se estabelecerem, e eu defendo que seja com participação de OAB, Ministério Público e Poder Judiciário. As forças policiais têm que fazer busca e apreensão de forma indiscriminada, porque só assim nós vamos entrar em todos os possíveis lugares para achar arma, criminoso foragido, droga, tudo que for material ilícito. Essas operaçõezinhas que você vê aí de 117 fuzis, isso é um enfeite numa árvore de Natal. É uma coisinha de nada. Se fosse fazer uma varredura naquele bairro todo, que é uma mini cidade, imóvel por imóvel, você ia ver o tanto de armamento que viria. E hoje, como é que está a relação, o estado de São Paulo? No Rio de Janeiro, vários e vários lugares, a Polícia Militar não consegue entrar. Em São Paulo, acontece isso? Tem lugares que a Polícia Militar não entra? Não, isso não existe aqui em São Paulo. Nem na Baixada Santista, que eu entendo que o crime é um pouco mais violento com as forças de segurança, nem lá a polícia não entra. Em todos os lugares a polícia que entra. A única diferença é o seguinte: em algumas comunidades que a gente tem noção que tem mais caras armados lá dentro, a gente, quando vai entrar, junta 2, 3 viaturas e entra com uma certa cautela, vamos dizer assim. Mas não... Você quer ver uma coisa que me falaram no Rio de Janeiro que aqui em São Paulo não tem? Eu perguntei para os meus irmãos lá do BOPE assim, nessas comunidades aqui, quem que atende 190? Eles falaram, tá doido, chefe? Nessas comunidades não existe 190. Nem os moradores discam 190. Quem atende as brigas lá são eles mesmos. O Tribunal do Crime que decide. Meu Deus. Aí eu falei, não, em São Paulo o 90 continua atendimento normal mesmo dentro das comunidades. O marido espanca a mulher dentro da comunidade e a viatura vai lá e prende ele. Não tem isso aqui. Mas sabe qual é a diferença? Não é porque o criminoso de São Paulo é menos corajoso que o criminoso do Rio ou tem alguma decência. Não é. Criminoso é a personificação do demônio no Brasil inteiro, em qualquer lugar. A única diferença é que é o seguinte: a facção criminosa PCC no estado de São Paulo, ela é hegemônica. Ela tomou conta do estado inteiro. Então, todas as comunidades e lugares onde tem crime aqui em São Paulo são integrantes da facção. E eles não brigam entre eles. Não tem disputa de território, disputa de boca de tráfico, não tem disputa nenhuma entre eles. Quando morre algum vagabundo morto pela facção aqui, é porque ele deu alguma mancada dentro da facção. Ele sumiu com dinheiro, ele descumpriu a ordem da hierarquia deles. O cara fez alguma merda dentro da facção, os caras vão lá e matam. Mas não tem guerra de disputa aqui, porque a facção é uma só. Então, hoje, em que pé que nós estamos aqui em São Paulo? Os caras que estão armados dentro das comunidades, eles não montam barricada, não ficam em grande número de caras armados defendendo o território, porque ninguém vai lá tomar a boca. Só vai lá incomodar esses caras um tipo de pessoa: polícia. Então, o que eles fazem? Eles dão alguns tiros quando vê viatura chegando, para você dar aquela parada, para dar tempo deles correrem, sumirem dentro da comunidade, desovar armamento, entrar dentro da casa e se fingir de bom filho. Coronel, duas questões que nós, como sociedade, a gente sempre discute e não consegue entender.
Primeiro, com tanta tecnologia que tem, com tanto dinheiro que a segurança pública tem, como não tem inteligência para pegar o peixe grande, né? Que o lambari, o pequenininho, todo mundo pega. Agora, os grandes não pega. É a primeira pergunta. E a segunda, que a gente vê, o senhor trabalhou na Rota, que é uma polícia de excelência, né? Por que não ter mais quantidade, não espalhar em mais locais do estado de São Paulo? Então vamos lá. Primeiro tem vários fatores para essa sua pergunta. Primeiro que assim, não há tanto dinheiro assim para a segurança pública como dizem. Os governos, eles investem muito em segurança pública, em pagar o salário. Por exemplo, você pega aqui no estado de São Paulo, o pagamento de salário de uma polícia de 84 mil homens, qual você acha que é o tamanho dessa folha? Ah, sim, sim. Gigantesco. Aí o cara fala que ele gasta bilhão com a segurança pública. É esse salário pequeno de 84 mil homens. Sim, sim. Um exército. Aí ele compra bastante viatura, faz manutenção em quartel. Armamento. Compra armamento, compra computador, compra... Quando você vai ver, essa fortuna que está sendo gasta é basicamente de manutenção de uma estrutura gigantesca, porque a polícia é gigante. Porque o Estado é gigante. Na verdade, não tem grandes investimentos disponíveis para realmente mudar algumas questões. E aí, quando eu falo mudar algumas questões, é o seguinte: quando vocês falam em inteligência, precisa saber exatamente que inteligência é essa. Porque a inteligência que move as polícias militares, basicamente, é a inteligência do programa de policiamento inteligente. Qual é? É você monitorar os boletins de ocorrências, plotar eles no mapa e construir as manchas de ocorrência. Trabalho aí, da PM2? Eu coloco a viatura onde está tendo maior índice de ocorrência. Isso já provou que não é tão inteligente assim, sabe por quê? Porque o ladrãozinho, que de burro não tem nada, onde ele vê uma viatura parada, ele vai para o lugar onde a viatura não está e rouba. Então, essa premissa de que estudar as manchas de calor e ficar pondo efetivo mais ali, realmente você reduz o índice criminal naquele lugar de mancha de calor, mas o crime migra. Sim. E assalta em outro lugar. Então, melhor do que ficar brincando de gato e rato, é você meter na cadeia e manter na cadeia esse vagabundo que faz os crimes. Mas não lhe parece que sempre pega o peixe pequeno, o grandão sempre não aparece? Ainda vamos chegar nessa história. A parte da inteligência que você se interessa, que é descobrir os esquemas de estrutura de organização criminosa, pegando as lideranças, lavagem de dinheiro e os contratos, vamos dizer assim, esses estão na mão de uma única polícia. Porque eu vou falar uma coisa para você. Eu trabalhei 2 anos infiltrado na facção criminosa. Eu trabalhei, nos meus 35 anos de polícia, eu tive só 2 anos acesso a uma ferramenta chamada interceptação telefônica. Quando eu tive acesso a esse tipo de instrumento, eu percebi o que é inteligência de verdade. Inteligência de verdade é você construir uma teia de relações, entender como eles fazem, onde eles escondem, quem apoia, qual o papel da esposa do advogado, para que banco que está indo. Você sabe tudo isso de que forma? Com quebras de sigilos. É o sigilo telefônico, é o sigilo bancário, são sigilos. Algum desses instrumentos está na mão das polícias militares? Nenhum.
Então, eu vou te contar um exemplo para você entender o que eu estou querendo te dizer, sem criar grandes guerras. E, falar para vocês, eu não sou um frustrado que queria ser delegado de polícia, pelo contrário. Eu sou extremamente satisfeito de ter aposentado como coronel. Eu fiz a carreira que eu queria. Acredito. Não é isso. É Sim. Que agora eu estou numa fase que eu posso falar, posso contribuir, e eu tenho filho, vou ter neto, vou ter bisneto, vou estar morto daqui a uns anos, e a coisa não muda. E muitas pessoas pagam com a vida. São judiadas, destruídas pelo crime. Então, quem tem um pouco de senso de função pública e de responsabilidade tem que parar de ficar lutando só por aquilo que faz bem para o ego e para a própria corporação e enxergar que nós estamos patinando. Então, eu vou te dar um exemplo para você. Nos últimos 5 anos que eu estava no comando de uma unidade, eu estava sendo cobrado o porquê que a minha unidade estava pegando pouca droga. E eu cheguei no meu oficial de inteligência, PM, hein? PM, eu vou falar só da PM. E falei para ele assim, irmão, vai lá na Polícia Federal. Eu nem mandei ele na Polícia Civil, porque eu sabia que seria tempo perdido. Mas eu falei para ele assim, vai lá na Polícia Federal, implora por amizade, fala que você leva para churrasco, a gente paga almoço, dá medalha, dá presente. A gente quer ser amigo mesmo, tipo assim, vamos ficar brother, em troca de uma cana bonita de droga. Fala para os caras que quando a gente prender o traficante e a droga, nós vamos apresentar para eles que vão fazer a investigação. A gente só quer fazer a prisão para sair no jornal e para mostrar para os chefes que a gente pegou droga. Nós não vamos interferir na investigação, não vamos fazer nada. A gente vai ser usado por eles só para fazer a prisão. Porque nós temos aqui 500 homens e eles têm 10. Aí esse tenente ficou uns 3 meses enchendo o saco de uma equipe lá, da Polícia Federal. Um dia, um agente da Polícia Federal estava tão puto com ele que falou assim, ô tenente, vai. Eu já estou com o saco cheio com dó de vocês. Eu vou dar uma informação. Esse domingo, fica lá no túnel da rodovia dos imigrantes, na parte da manhã, das 8 até o meio-dia, e aborda uma Fiat Toro Vinho. Aí o tenente falou, mas qual que é a placa? Ele falou, não sei a placa, é uma Fiat Toro Vinho. O cara vai descer nesse horário. Tá com droga lá, pode pegar. O tenente ficou, abordou. Tinha 700 quilos de cocaína na Toro. 700 quilos. Tenente Frederico, 1º Batalhão de Polícia Rodoviária, eu era o comandante. Então, você consegue entender com essa historinha que eu estou te falando? Sim. A diferença de quem tem inteligência e quem não tem? E aí é muito simples, meu amigo. Eu tenho uma polícia num único estado que tem 84 mil homens. Multiplica por 26 estados. Cada um na sua proporção. Sim, sim. Mas eu deixo a interceptação telefônica na mão da polícia menor de 20 mil. Eu deixo o inquérito policial somente nas polícias civis que mal conversam com as polícias militares. E só eles podem quebrar sigilo, só eles escutam os telefones, só eles têm a inteligência nesse nível que você gostaria, que é dos cabeça. Então, o que o senhor está querendo falar para nós, está falando explicitamente que as polícias não se conversam. Não, é óbvio que se eu falar assim, eu vou tomar pancada, daqui a pouco eu apanho dos colegas aqui. É claro que vão falar que se conversa. De vez em quando faz uma operaçãozinha, pega um bichão aqui, pega uma quantidade melhor ali, tal, vai o secretário, vai o governador, pega aquelas imagens, vai na rede lixo e fala, estamos totalmente integrados. Mostra os caras tudo de mão dada, amigo, tal. Pô, eu fiz um podcast com um colega outro dia da outra polícia, eu falei assim, dentro da especializada de vocês se conversam, vocês trocam informação sobre as quadrilhas, já que vocês têm toda a parte investigativa? Ele falou, nunca, uma não passa para o outro. Que coisa, hein? Essa é a realidade que ninguém fala, ninguém quer discutir, e fica todo mundo achando que as inteligências estão bombando. Eu cansei dessa hipocrisia. Não é. Não é. Então, e a sociedade não sabe, né, coronel? A sociedade não sabe disso aí. Mas é claro que não sabe. Os políticos.
O sistema, sabe aquele sistema, o sistema bruto, que o Tropa de Elite falava? Sim. O sistema bruto adora o sistema policial. Porque ele é falho. Entendeu? Então, hoje, em que pé que nós estamos? Nós estamos lá em Brasília com discussões de coxa de retalho. Nós estamos agora com toda a segurança pública querendo discutir, transformar guardas municipais em polícia. Tem que transformar, claro que vai ter, eles já estão trabalhando com polícia, porque em todo lugar desse país, ladrão tá igual erva daninha. Se você sair com uma viatura, se você pegar um Uber e colocar na porta dele assim, polícia, ele vai trombar com o crime. Porque o crime está em todo lugar. Então, as polícias municipais, até então chamadas de guardas, eles estão trabalhando como polícia. Os ministérios públicos, cara, estão metendo ordem para eles para fazer tudo que é atividade de Maria da Penha. Se você pegar a legislação de competência das guardas municipais, é difícil enquadrar ali. Só que é o seguinte, esses caras estão dando conta em muitas cidades onde não tem policiamento militar, não tem polícia civil, esses caras estão atendendo a comunidade. E estão combatendo o crime, estão tomando tiro na cara. E essa segunda pergunta que eu fiz sobre essa polícia especializada aí, né, a Rota. Eu achava que o número de policiais era muito maior aí em São Paulo, na Rota, e não é, né, o número. Não, é um pouco maior que o BOP. Exatamente. O BOP hoje está virando uma puta referência de combate ao crime. A Rota já é uma puta referência de combate ao crime. Você pega nos estados aí do Norte, Nordeste, os raiados. Sim. Puta fama. Uhum. Aí quando você vai ver, 100 caras que estão com a mão pesada. Já não suporta mais o crime e estão batendo forte. E a multiplicação desses batalhões no estado? Não tem condição, sabe por que não tem condição de você avançar demais nessa postura e doutrina? Porque é o seguinte, existe um exército gigantesco de gente, de ONG, de política, de religião, de tudo que você puder imaginar, que eles estão só esperando uma brecha para falar que as polícias estão se excedendo, estão abusando, que estão não sei o quê. O que a gente sofria aqui, cara, o policial se envolvia numa troca de tiro, ele era afastado no dia seguinte, acabava com a vida dele. Você mudava seu horário, você perdia o serviço do horário de folga, você era colocado em função que você não gosta, que é coisa administrativa. Ou seja, essa galera toda que quer ver a polícia parada, eles não estão mortos. Eles estão só um pouquinho quietos, porque eles ainda estão entendendo, nós estamos em véspera de ano de eleição, eles estão com medo de revés. Mas você pode ter certeza, meu amigo, que dentro do Poder Judiciário, do Ministério Público, das defensorias públicas, da OAB, de grupos religiosos, de ONGs, que é um inferno, um monte de ONG, tem um exército de gente que defende com unhas e dentes que o criminoso é vítima de um sistema. É isso aí, é verdade. Mas eu vejo que vocês, né, você, coronel, em vários podcasts, em várias entrevistas, sempre fala que foi muito travado na Polícia Militar de trabalhar, né? Infelizmente, né? E outros policiais também nesse mesmo viés. Eu quero trabalhar, mas me seguro. Não deixa eu trabalhar, me transferem de batalhões e tudo mais. Continua isso na Polícia Militar do Estado de São Paulo ou mudou? Nessa atual gestão está menos. Mas continua? Eu tenho muita admiração pelo comandante-geral, pelo sub, por alguns coronéis que estão agora. Então, a crítica com eles, eu tenho que prestigiá-los. Porque, sabe essa história que é assim, ó? Eu não gosto de muita coisa que a direita fez. Mas se eu bater na direita, o que vem é coisa muito pior. Sim. Então eu tenho que tomar cuidado para criticar
coisas da direita, porque eu fortaleço Sim, sim. a população, cara. Eu tenho parentes e amigos, cara, gente que fez faculdade, gente que tem trabalho, que tem família, que vai na missa, que reza, que ora, que ajoelha. Caras que eu convivo, que chegaram ao ponto na última eleição de decidir coisas importantíssimas, dizendo assim: ah, eu não gosto do jeito que ele fala. Cara, e você tem que olhar para aquela pessoa que é seu parente e falar: Cristo, isso é um homem. Pensa no que está embaixo. É uma pirâmide de 140 mil comissionados, todos com uma única intenção. Você pode não gostar de algumas coisas, mas se você abrir a porta para o outro lado, vem um negócio muito pior. Então, quando você me faz perguntas sobre a segurança pública no estado de São Paulo, a atual gestão, nos meus 35 anos, é a melhor. Em termos de ideologia, em termos de comportamento, em termos de história. Os comandantes que estão agora, não todos não, porque tem uns caras aí que nunca deveriam ter sido escolhidos. Mas a grande maioria que está aí hoje são comandantes com histórico de combate contra o crime. Histórico de uns caras aguerridos, uns caras que a gente sabe que também sofreram todas essas perseguições que eu conto. Então, hoje eu tenho que falar para você que eles conseguem filtrar muito dessa pressão. Mas é muito difícil você comandar uma tropa de 84 mil homens. Então, ainda tem as criaturinhas que vibravam com a sistemática anterior. Sabe aqueles comandantes que não quer botar o pé na comunidade e não quer dor de cabeça, não quer que saia nenhuma crítica contra os policiais do seu batalhão, que pode sujar o nomezinho dele. Tem que trocar de profissão. Isso. Esse tipo de cara, ele fica mantendo o recado para a tropa dele que ele não quer que fique arrumando para a cabeça. Então, eu digo para você, o atual governador, o atual secretário, Dr. Nico, o atual comandante-geral, o sub, esses caras são caras combativos. Mas eu não digo para você que eles conseguiram fazer todos os níveis de comando entenderem que a coisa agora está mais rígida e mais combativa. Eu tenho certeza que tem em várias unidades de polícia aqueles chefes que antes tinham o maior prazer de chamar aquela viatura que teve uma ocorrência mais grave e falar: viu, a partir de amanhã vocês estão tudo afastado. Tem os caras que adoravam fazer isso. Eu vejo na imprensa, nessa grande imprensa, né? Não vejo na internet, não vejo muito, mas na grande imprensa eu vejo, o pessoal sempre criticando o estado de São Paulo pela baixa criminalidade, que chega a níveis aí de países europeus, dos Estados Unidos, de alguns estados americanos, e falando sempre a mesma coisa, com a mesma retórica, né? Que essa baixa criminalidade é devido ao PCC, o crime é tão bem organizado no estado de São Paulo, pelo PCC, que não tem esses grandes conflitos e diminuiria a criminalidade. Então eu quero que o senhor desmistifique isso para a gente. Eu não comungo desse festejo de êxito. Eu não comungo. Porque primeiro é assim, quer ver uma coisa? O estado de São Paulo, ele é o case de sucesso na redução de homicídios. O índice de homicídio por número de 100 mil habitantes está menor do que cidades dos Estados Unidos. Beleza? Aí eu vou perguntar uma coisa para você. É assim, Você acha que antes, quando não era case de sucesso, a grande maioria desses homicídios, quem eram as vítimas? Quem você acha que era? Dentro da sociedade? Não, dentro das comunidades. Era treta de tráfico. Sim. Porque a facção não era hegemônica.
Então tinha guerra por boca, tinha treta de vendendo droga onde não podia, tinha cara devendo no tráfico. Existe a maior parte dos homicídios era treta em boteco dentro de comunidade. Hoje o cara não é louco de arrumar uma treta dentro de um boteco de comunidade que a facção enterra ele lá dentro, a gente não vai ter nem o número do homicídio. A facção, ela atua no Estado com mão de ferro. Por que ela atua no Estado com mão de ferro dentro das comunidades? Porque ela quer vender em paz sem a polícia ficar entrando. Sim, vai estragar o negócio dela. Eles viraram empresário. Sim. Eles estão há 50 anos na frente do traficante carioca. O traficante carioca, ele ainda está parecendo um vagabundo de comunidade, com um fuzil cruzado e querendo ir para o combate. Os chefes do tráfico aqui do PCC estão morando em condomínio de rico. Eles estão almoçando em shopping, em restaurante de chique. Os caras viraram dono de rede de posto de combustível, rede de farmácia, rede de adega. Eles estão terceirizando para tudo, eles são tudo empresário. Hoje você vai comer num restaurante chique aqui em São Paulo, você olha para o lado, tem um casal com 3 filhos, tudo gente bonita, bem vestida, você cumprimenta, conversa um pouquinho, você acha que o cara é empresário. Ele é torre da facção. Os caras não estão mais favelados, os cabeças. Esse número, então, a gente pode dizer que... Então, o que acontece é o seguinte, o homicídio caiu muito em São Paulo por causa da hegemonia da facção. Tá. E eu vou falar uma coisa para você. Normalmente, o cidadão de bem, ele morre vítima de homicídio por qual motivo? Roubo. Não, aí é latrocínio. Homicídio, ele só morre quando? Quando ele sai com a mulher dos outros. Entendi. Ele morre quando? Quando ele deve para alguém. E ele morre quando ele é aquele cara violento, briguento. Então, a grande maioria da população não se enquadra nesses 3. Então, se você pegar uma pessoa de bem aqui em São Paulo, uma pessoa decente, trabalhadora, que não fica saindo com mulher de cara brava, não é um puta de um devedor contumaz e ainda fica desfilando, pagando de espertão enquanto deve para os outros. E ele não é um encrenqueiro na rua, ele não tem medo de morrer, não tem motivo nenhum para ser assassinado. Sim. O que aflige as pessoas aqui em São Paulo, deixa todo mundo morrendo de medo, é o crime patrimonial. Porque o crime patrimonial, que é o assalto, ele evolui para o homicídio, é o latrocínio. Então, o vagabundinho aqui de São Paulo, ele vai roubar teu carro, ele dá um tiro na sua cara. Ele vai roubar teu celular, ele dá um tiro na sua cara. Ele vai roubar sua residência, ele dá um tiro na sua cara. E esses crimes diminuíram em São Paulo, coronel? Então, aí é que tá. Os crimes patrimoniais teve uma redução pequena desses crimes. Tá. Mas ainda é um universo tão gigantesco que a população não consegue ter sensação de segurança. Em São Paulo, todo mundo tem medo de assalto o tempo todo. É isso porque aí. tem muito assalto. Então, assim, ó, eu não sei o número, eu teria que olhar aqui no programa, mas Sim. Vamos dizer assim, ó, o ano passado nós tivemos 500 mil roubos. Conseguimos reduzir para 490 mil. 490 mil roubos são 500 mil de assaltos registrados. Porque o resto dos assaltos, tem um monte de gente que é assaltada que nem vai na delegacia porque sabe que não vai chegar na autoria. Porque a autoria é 8% de elucidação de crime patrimonial. Então, meu amigo, é assim, ó, o que dá medo em São Paulo é o crime patrimonial, não é homicídio. Tá todo mundo batendo palma, ganhando, tamo foda, São Paulo é o bicho, diminuir as mortes, o homicídio aqui é pequeno. São Paulo é uma referência, porque São Paulo... Tá, por que então aqui em São Paulo não tá todo mundo andando de iPhone, bolsa cara, tudo bacana, bonitinho, sem medo nenhum? O dia que isso tiver assim, aí eu vou falar, meu, São Paulo agora é um lugar seguro, que você pode andar à vontade. Se você descer para uma cidade do litoral aqui em São Paulo, com o seu celular, você vai ficar sem ele.
Se você for com um relógio, uma correntinha de ouro em qualquer praia aqui de São Paulo, esquece. Já foi. Então não vem com essa conversa de que estamos conseguindo, que nós não estamos nada, velho. Estamos nada. E o grande responsável por esse índice enorme de crimes patrimoniais, qual você acha que é? É o não cumprir pena nos crimes patrimoniais. Um assalto dá 7 anos. 7 anos você puxa 1,5. Você pega os caras que praticam roubo, o cara é reincidente 15 vezes, 16 vezes. E é um círculo vicioso, né, Coronel? Porque sempre eu vejo assim, ó, quando vai debater o assunto de segurança pública, é sempre aumento de efetivo. Eu só vejo essa conversa de político. Aumentar efetivo, aumentar efetivo. Já estamos com 85 mil, então vai para quanto? E outra, né, que não é uma carreira hoje, antes do podcast a gente estava conversando com o senhor, não é uma carreira atrativa financeiramente, né? Como atrair os jovens para uma carreira dessa, né? Você é doido? Se o cara pensar em parte financeira, é que ele não vem mesmo. Pois é. Esquece. Ele tem todo o direito, né? Ele tem todo o direito a ter a casa dele, a colocar o filho na faculdade, né? Ele tem o direito, né? Sabe por que os concursos de polícia têm 90 mil inscritos? É sempre uma quantidade exorbitante de gente querendo ser polícia. Primeiro porque a cultura da arma é um negócio que atrai muita gente. Um monte de gente quer andar armado, porque como ele tem medo, ele acha que a arma vai deixar ele super protegido. Entendi. E muito mais macho. Uhum. Então, muita gente quer ser polícia por causa de uma arma. Ele mal sabe o que está pela frente, mas é a arma que atrai ele. A segunda coisa é que ele acha que por você ser polícia, você está com poder fodido. E é outro engano. É outro engano. E a questão de ser polícia, o que atrai, é que muita gente, ao longo da infância e adolescência, o que ele assiste? Ele brinca de polícia e ladrão. Lógico. Ele assiste na TV, quase tudo tem a ver com polícia. Então, isso cria no subconsciente das pessoas que ser policial é algo da hora, legal, glamuroso, que você vai ter poder, você vai ter arma. Então, muita gente vem atrás disso. Só que a hora que ele entra e percebe o tamanho do peso do piano e as decepções que é você estar numa instituição que luta contra tudo e todos, e tem muita gente que deveria estar abraçada nesse barco e está, pelo contrário, remando contra, isso vai dando uma brochada, e aí você vai para a parte financeira, você já está todo ferrado também, muita gente vai embora. A gente tem tido um êxodo aqui em São Paulo enorme de policiais todo ano. Porque é aquele cara que veio, tipo o brincante, entendeu? Vou lá que eu vou dar uma curtida. Não aguenta. Hoje, de duas uma, ou você tem uma vida muito, mas muito fodida, que aquele pouco que ela te proporciona para você já está muito bom, ou você é vocacionado. Você vai correr atrás de outras formas de ganhar dinheiro, mas vai continuar sendo polícia porque você ama ser polícia. E a satisfação que dá naquele cara que tem vocação de libertar uma vítima da mão de um vagabundo, de você tirar de circulação um diabo que está na rua. Só quem gosta de ser polícia sente isso, entendeu? Adrenalina de quando você está numa viatura perseguindo um carro roubado. Eu tenho tesão nessas coisas. Se você colocar alguns amigos meus dentro de um carro a 120 por hora perseguindo um carro roubado numa rodovia, ele termina a perseguição, ele está praticamente com uma diarreia de medo. Esse cara não tem tesão de ser polícia. Você chegar para mim e falar assim, vamos parar a barca agora, meia-noite, lá na comunidade do Jardim Felicidade, no extremo sul, e vamos nós três ficar andando dentro da favela, ver se a gente pega uns caras de arma na mão ali. Era o que eu gostava mais de fazer. Juro pra você, cara. Quem trabalhou comigo me conhece. Eu nasci assim, tá no meu espírito. Sim. Não é todo mundo que é assim.
tem uma par de cara que fala assim, ô chefe, tá louco? Nem vamos passar perto dessa porra dessa comunidade aí, tá cheio de vagabundo ali. Mas não vai. E o preparo, eu não posso deixar de perguntar Esse cara não gosta. para o senhor, como é que está o preparo hoje do policial militar no estado de São Paulo? Estão realmente preparados? O preparo é excelente. Se você pegar o currículo de formação de um soldado da PM, a quantidade de hora de prática, de técnica de tiro, técnica de incursão. Se você for, venha fazer uma visita, eu levo você lá. Se for na escola de formação de soldado aqui, na escola de formação de sargento, na escola de formação de comandante, você vai falar o seguinte, cara, o cara sai daqui bem preparado para ser o que ele tem que ser. Eu faria crítica, eu sou crítico, eu não tenho medo de fazer crítica, eu faria crítica se não fosse. Uhum. O problema não é esse. O problema é a pecinha atrás do volante. A polícia dá um curso que é um carro, uma BMW. Só que a pecinha que está atrás do volante está vindo com o chip dele, ó, todinho moldado por essa sociedade doente que acha que o errado está certo. Então, se ele não tiver muita fiscalização, muito controle, uma estrutura de polícia bem montadinha e controlada, ele está com poder, está com arma e baixo salário, ele migra para coisa errada muito fácil. Sim. Aí eu estou falando da conivência com o crime e estou falando também da vagabundagem. Ele começa a achar que do tipo assim, pô, pelo que eu ganho, eu vou ficar ainda correndo atrás, eu quero me postar. Estou enxugando gelo. Vai dando aquelas desculpas, né? A gente falava assim, que tem muito cara que não vai para cima dos vagabundos e fica dando desculpa. Esse cara não é polícia, ele está no emprego. Eu nunca olhei a minha conta, meu extrato, para me dar vontade de cair para dentro das comunidades. Nunca. Era outro, meu tesão era outro. Entendeu? Então, meu amigo, é assim, ó. Os policiais, eles não vêm de Marte, eles vêm da sociedade. A sociedade está cada vez mais difícil. Tudo ficando muito caro. O cara que fazia uma compra e levava 4 sacolas para dentro de casa, está levando 2. As escolas, cara, tem escola infantil que está cobrando mensalidade do valor de faculdade. É verdade. O plano de saúde, você vai pagar uma fortuna e ainda não vai ter o atendimento que deveria ter. Na área pública, você tem que dar a sorte de pegar algumas equipes e alguns hospitais onde você pega gente ali que realmente honra o juramento. Senão o atendimento também é ruim. E aí você vai virando tudo isso um puta bola de neve, que o cara que entra na polícia, ele já entra com aquele pensamento do tá tudo errado mesmo? Então vai, de qualquer jeito. Não pode deixar isso acontecer. Não. No policiamento, o erro gera morte. Coronel, e o senhor pensa em se candidatar às eleições, nas próximas eleições? Cara, eu vou falar uma coisa para você, meu. É assim, ó. Eu não sei, eu precisava ir procurar um psiquiatra. Porque eu tenho algum problema mesmo. Porque eu vou falar uma coisa para você, ó. Eu tô com 52 anos. Novo pra caramba. Eu entrei no militarismo com 16. É novo. Novo. Me aposentei com 52 na expulsória. Ó, pra você ter uma ideia como eu tenho um problema cerebral, eu poderia ter aposentado há 5 anos atrás ganhando o mesmo salário ficando em casa. É vocação. Eu fiquei 5 anos a mais ganhando a mesma coisa. Vocação. E aí, eu passei para a reserva dia 7 de janeiro. No dia 8, eu aceitei o convite de um prefeito aqui para ser secretário de segurança. Eu não tive um dia de descanso. Aí, o que acontece? Depois de eu participar de um podcast que eu não sabia nem o que era, minha rede social começou a bombar. E aí, todo mundo que a cabeça aponta, os políticos vêm, né? Sim, sem dúvida. E aí eu recebi convite. Uhum. Fui para minha casa, cheguei na minha digníssima e falei para ela assim, ó, vamos parar de trabalhar, vamos pegar o meu salário, que não é grande coisa, mas dá para a gente
dar umas passeadas, ir para casa no interior, descansar. A minha mulher é pior que eu, trabalha de segunda a sábado, 10 horas por dia. Ela, não, eu não vou parar de jeito nenhum, porque se eu parar, eu vou ficar velha, um bagulho. Eu vou continuar trabalhando, que é isso que me mantém do jeito que eu sou. Cabeça ativa, corpo bom, eu sou extremamente ativa. Eu falei, então você não vai parar de trabalhar? Não. Olhei para o meu filho está com 23 anos, fazendo engenharia da computação e trabalhando num grupo grande. Em que momento que ele vai fazer coisa comigo? Nunca, está toda hora ocupado. Eu cheguei à seguinte conclusão: eu posso sentar no meu sofá e assistir uma rede lixo de TV qualquer, ou esses programas que estão cada vez pior aí dos streaming, transformando bandido em gente importante, ou eu continuo me colocando à disposição. E aí, quando esse político teve essa conversa comigo, eu fui na minha família e falei, ó, eu estou com um convite aí para o ano que vem sair candidato. Eu recebi os dois não, muito rápido ao mesmo tempo. Não. Aí eu falei, gente, então vamos fazer um acordo. Vocês mudam o não de vocês e eu mudo o meu. Não, também não. Falei, então já que é tudo não, eu estou bem propenso a aceitar o convite. E vou trabalhar mais alguns anos em prol da sociedade, porque foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu fico bem feliz de ouvir isso. Até março do ano que vem, eu tenho que dar essa resposta e é bem provável que eu me submeta a esse novo desafio. Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que seja aí até março, aí seja positivo, que o senhor aceite esse convite, porque a gente precisa de gente que nem o senhor, né, que faça pela sociedade, né? Não adianta também, né, Coronel, a gente fica só em casa, né, reclamando e não colocando a mão na massa, né? A gente tem que mudar esse jogo, né? O país da gente é tão espetacular, é tão bonito, né? E outra coisa, a gente tem que mudar, eu falo isso como cidadão, né? A gente tem que mudar essa percepção da polícia militar, da polícia civil. Quando a gente viaja, vai para outros países, é tão bonito de ver, né? Como as pessoas se comportam com a polícia, a educação que tem, o respeito que tem, né? A admiração que tem. Isso que a gente tem que resgatar. Então é isso que esse é o trabalho que tem que ser resgatado. Ô Luiz, você falou uma coisa interessante. Presta atenção, o dia que você verificar brasileiros em outros países, vocês vão ver que eles não entram em rua sem dar seta. Exato. Eles jamais pegam no celular para mexer enquanto dirige. Exato. Eles não fazem arruaça perto de policial estrangeiro. Aí ele pega o avião, ele volta para cá, ele só falta tacar cerveja na cara do polícia. Não, e outra coisa, né, Coronel? Se você é abordado nos Estados Unidos, o policial está com uma arma na tua cara para te abordar. Agora aqui no Brasil, nada, né? E ainda briga, né? Lá nos Estados Unidos é completamente diferente, né? É interessante lá, né? Eu tenho um primo meu que ele fala uma coisa e eu concordo com ele. Quando dá algum problema nos Estados Unidos, parece que brota a polícia do teu lado. Quando você vê, tem não sei quantas viaturas, né? É interessante como é inteligente, né, a polícia. A quantidade de policiais velados que eles têm lá é muito grande. Por quê? Porque eles entendem que eles não precisam encher de viatura caracterizada espalhada, porque como a lei lá é muito rígida, a cidadania lá entende que se eu fizer merda, eu vou pagar. Então, eu não preciso espalhar de polícia, eu só preciso ter a polícia na hora que eu preciso. Se eu chamar, vai aparecer polícia. Então, os caras andam de forma velada lá, observando tudo. Se você errar, eles vão aparecer do nada. É isso aí. É isso aí. Agora, você quer ver uma coisa que eu te provo que eu sou psiquiatria? Eu sou síndico do meu prédio. É mesmo, eu aceitei isso já há alguns anos. E uma coisa que martelou na minha cabeça quando eu recebi o convite foi o seguinte: eu reclamo há 7 anos que nas reuniões de condomínio quase ninguém desce. É verdade. Mas todo mundo reclama de tudo lá. Mas ninguém quer discutir e entender as coisas. Então, fica muito fácil também a gente ficar reclamando de política, mas não se submeter e se colocar à disposição. Então, eu sou o quê? Sou um reclamador?
Fiquei muito feliz. Isso é uma coisa que fica na minha cabeça. Fiquei muito feliz aí do senhor ter recebido o convite. Tomara que em março o senhor aceite e que faça uma diferença grande na sociedade pelo jeito que o senhor se expressa, pelo jeito do senhor ser, né? A gente precisa de homens valorosos que nem o senhor. Pô, eu te agradeço. Coronel, a gente está com o tempo todo estourado, né? E eu quero fazer um pedido para o senhor. Que o senhor deixe um recado para a nossa comunidade, para o nosso estado, né? A gente alcança muito mais que o Mato Grosso do Sul, alcança o Brasil todo. É lógico que a gente tem uma concentração de mais visualização no nosso estado, mas eu queria que o senhor deixasse agora nós estamos chegando, né? Natal, Ano Novo, tempo de mudança, é um tempo sempre que a gente, nesse período de dezembro, a gente sempre fica pensando, né, que a gente pode melhorar, que a gente pode fazer. Queria que o senhor deixasse aí palavras aí para a nossa sociedade, o que a gente pode ajudar na segurança pública, né? Não ficar só reclamando, enchendo o saco dentro de casa, mas que a gente possa ter atitudes, né? Então eu queria deixar o senhor bem à vontade para o senhor estar se despedindo e deixando essas palavras, por favor. Então, Luiz, primeiro agradecer vocês aí do podcast. Eu estou sempre à disposição. O ano Obrigado. Que vem, se vocês quiserem bater mais um outro papo, é só chamar a gente. Muito obrigado. Galera aí do Mato Grosso do Sul, região Centro-Oeste, vocês são muito fortes, principalmente na região do agro. São estados que estão carregando o nosso país. Vocês não podem... Vocês têm que olhar para esses estados onde a coisa está bagunçada para mais, e falar assim, nossas escolhas refletem isso rapidamente. Não vacilem nas escolhas. Nós temos que manter os estados que são os produtivos desse país, escolhendo pessoas de índole boa, pessoas com valores, pessoas com capacitação, que estudaram. Eu não acho que tem que ter só polícia militar na política, não. Eu não sou idiota. Tem que ser multidisciplinar a política. O que não dá é para colocar gente que já tem BO nas costas, gente que já tem denúncia, gente que você não consegue entender de onde vem o patrimônio, gente que não sabe nada de parte de legislação e administração de recurso público. Você colocaria para cuidar do seu dinheiro na sua casa alguém que é falido? Alguém que não prospera na vida, não se prepara, não estuda? Ou seja, parem e pensem, porque país para fazer festa é o nosso. Nós temos festa e feriado o tempo todo. Mas esse feriado, essas festas que estão chegando no fim de ano, que é Natal, Ano Novo, elas têm uma característica muito da gente pensar um pouco em religiosidade. Sim. Cada um com a sua. Mas o pessoal pensa nisso. Sim. E a gente tem que começar o ano de 2026, já que é um ano de eleição, pensando assim, eu vou fazer o máximo que eu puder para criar uma rede de pessoas pensando da mesma forma, de que o vacilo, a isenção, o não dar a importância nas escolhas geram estados completamente problemáticos e com coisas que anos e anos vão levar para ser corrigida. Então, o recado que eu deixo só para os irmãos aí do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, região Centro-Oeste, vocês têm que continuar carregando valores de família que trabalha, família que acorda, vai para a roça, vai plantar, vai colher, vai cuidar de gado, vai cuidar de produzir para o país. Gente improdutiva que suga do dinheiro público não falta no nosso país. E não são esses estados que são locomotivas que vão começar a aderir a esse tipo de pensamento assistencialista. Então, sigam firmes, confiem na polícia de vocês. A polícia comete falhas, todas as profissões cometem falhas. Mas se a gente não confiar na nossa polícia, em todos os seus estados, nós não vamos ter em quem confiar. Defenda essa tropa aí, que tem muita gente boa na polícia, tá bom? E contem com a gente aqui em São Paulo. Vamos torcer para o ano de 2026 ser um ano muito melhor e com novidades em termos de gente decidindo o que fazer com o nosso dinheiro. Coronel, só tenho que lhe agradecer, essa pessoa especial que o senhor é, lhe conheci hoje, nós conversamos rapidamente pelo Instagram e rapidamente o senhor aceitou o nosso convite.
Pô, muito obrigado, fiquei muito feliz de conhecer. Um abraço à família, à esposa, aos filhos, né? Essa é a base toda da nossa sociedade, né? Nós todos aqui somos evangélicos e a gente acredita muito na sociedade, que a gente pode melhorar e transformar, né? Todo o nosso podcast não tem nenhum fim lucrativo, é tudo para reverter para a nossa sociedade, né? E contamos com homens que nem o senhor, tá bom? Um grande abraço nosso. Eu vou ficar devendo para você, Luiz? A próxima vez que a gente fizer um podcast, eu vou dar um testemunho da fé evangélica que eu tive na minha carreira, que você não vai acreditar no que eu vou te contar, mas vai ficar para o próximo episódio. Ah, não, em 2026 vou lhe procurar, hein? Eu vou tá combinado? Tá combinado? Tá combinado? Tá combinado, em fevereiro. Eu vou contar uma história de testemunho de fé evangélica que aconteceu na minha carreira. Amém. E eu conto para todo mundo. Amém. Tá bom? Ó, só pedindo um negócio. A minha rede social, que é o Instagram, ela é nova, nós criamos em março, é @Coronel Paganoto, que aqui tá escrito Paganotti com 2 T's, tem um O no final. Não, aí. Vamos corrigir. Não, pode ficar tranquilo. É Coronel Paganoto. Quem puder me seguir lá, a gente tem divulgado o trabalho. Tá bom. Um abraço, fica com Deus. Um abraço, meu irmão, fica com Deus. Obrigadão. E o povo todo aí, se cuida. Amém, obrigado. Gente, olha que história bacana, né, de vida desse homem valoroso, né, no Story Podcast. Gente, aproveitem, se inscreva no YouTube, se inscreva no Instagram, compartilhe com amigos, comente. O podcast é feito para vocês, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.